eu sou Jennifer Castelã de Oliveira e este é o podcast Notas sobre Nós, um programa para tratarmos de temas da atualidade sob uma visão multidisciplinar, onde direito, arte e outros saberes se entrelaçam. No episódio de hoje, vamos conversar sobre mudanças climáticas e desastres, prevenção e soluções. E para essa roda de conversa, convidamos Marília Longo, advogada, mestre em Direito Ambiental pela Universidade de Paris-Sorbonne e Paris-Assas e atualmente vice-presidente da Comissão Nacional de Mudanças Climáticas e Desastres Ambientais do Conselho Federal da OAB. Marília é também professora de cursos de especialização na área. Bem-vinda, Marília. Obrigada. Conosco também, Ronaldo Bernardi, repórter fotográfico especial e multimídia. Ronaldo trabalha há 48 anos na RBS e é vencedor de mais de 98 prêmios na sua carreira, dentre os quais destacamos 2 prêmios ESSO, um regional e um nacional, 12 prêmios ARID, Associação Rio-Grandense de Imprensa, e 7 prêmios Vladimir Herzog. Não é pouca coisa, né, Ronaldo? Uma bagagem, né? E uma grande responsabilidade, né? Com certeza. Nós jornalistas, nós carregamos uma grande responsabilidade em divulgar o nosso trabalho, nossos trabalhos e ajudar as pessoas através do nosso trabalho, que é o tal que está ocorrendo nesse momento com todos nós jornalistas, que estamos nos deparando com esse ciclone um atrás do outro que está pegando o nosso estado do Rio Grande do Sul. Está focado aqui e está custando a se soltar, a se liberar daqui, né? Sim. E com todas as pessoas que eu converso, e aí as pessoas muitas vezes pedindo ajuda e conversando, batendo um papo, eu digo para eles, culpado disso somos nós, que já se falava há muito tempo, né? Camada de ozônio, desmatamento. O ser humano, o homem, é o culpado disso que está acontecendo. Pois e a natureza está cobrando, e está cobrando caro, e vai cobrar mais. Eu acho que tem que cobrar mais, porque o homem está destruindo o seu próprio habitat. Ele está destruindo o seu próprio habitat. Desmatou, destruiu, acabou com animais, acabou com uma série de coisas que eram nossos paraísos, né? Olha o que a gente está vendo aí. Olha como é que está a Ilha da Pintada, Eldorado, Guaíba, a nossa própria cidade sendo tomada pelo rio. É quantas pessoas que estão aí desalojadas, quantas pessoas se aposentaram e sonharam em ter as suas casas como o melhor para si e perderam tudo e não vão recuperar nada. Pois é, justamente essa temática, né, que nos aflige a todos, então a gente fica assim, nós somos tomados por uma certa perplexidade, mas justamente a questão é, até que ponto, né, nós estamos envolvidos na causa desses problemas todos, como trouxe o Ronaldo, né, e quais as soluções e como, então, a gente prevenir e que resposta a gente pode dar acerca de tudo isso que a gente tem visto, né, pessoal, ali, mudanças climáticas, aqui as nossas enchentes. Aí lá no norte do país, secas, calor, temperaturas altíssimas, né? E tudo isso ao longo dos anos, né? Que aqui, o Ronaldo, a nossa testemunha, documentado, fotografado, quer dizer, a gente tem visto isso acontecer recorrentemente. Então, vou trazer aqui a Marília para a conversa, para perguntar o que a gente tem, Marília, já assim, sedimentado, né? Do ponto de vista do direito, dos acordos internacionais, o que a gente pode correlacionar, né, para dizer, não, existe sim uma relação entre essas mudanças climáticas, né, e esses desastres. A gente já tem pesquisa, estudo, documentos que assentem isso? Perfeito. Primeiro, Jennifer, quero parabenizar pela escolha do tema. Quando tu manifesta perplexidade, manifesta curiosidade a partir de agora, estamos no ano de 2023, a esse tema, o Ronaldo já destacou, há muitos anos nós estamos enfrentando no direito, ou quem lida com determinadas áreas, com esse tema, mas hoje ele está batendo na porta de cada um de nós. Hoje ninguém está podendo se escapar. Antes ficava assim, restrito a áreas, somente áreas de risco, a encostas de morro, né? E hoje a gente vê que esse tema, então, está assim, batendo a nossa porta. Mas o direito se ocupa disso já há muitos anos, tá? Então, nós temos no âmbito internacional, o direito ambiental, ele nasce no âmbito internacional. E aí, os países se organizaram e firmaram uma grande convenção quadro de mudanças climáticas. Isso já há mais de 20 anos.
E nós começamos a discutir acordos lá. Primeiro foi o protocolo de Quioto. Então, assim, não é um tema recente. Isso já está sedimentado. As mudanças climáticas estão aí, elas são um problema presente, e numa das declarações do secretário-geral da ONU, lá no ano de 2018, ele disse que as mudanças climáticas são o problema da atualidade. E nós estamos vivendo agora, não é mais um risco, uma probabilidade, ele já está presente, ele já está entre nós. Então, em 2015, todos os países, 195 países se organizaram. Então, para dar uma resposta do como o direito se organizou. Então, 195 países se organizaram e disseram, sim, a gente sabe que é um problema as mudanças climáticas e a gente vai assinar o Acordo de Paris para que cada um se comprometa a reduzir essas emissões, a reduzir o desmatamento, a reduzir as emissões de carbono. Sim, que é essa fala do Ronaldo, no sentido de que não, a gente tem que, de alguma maneira, assumir ou perceber de que sim, tem uma interferência nós, que não é... Nós, sociedade, também poderíamos promover um acordo entre nós e não depositar lixo na praia, não depositar lixo nas ruas, porque, sabe, tu vai eu faço mergulho, que tu encontra nesse fundo do mar, é uma coisa... É um depósito de lixo. Até agora com as chuvas, com as enchentes. Então, tudo o que está descendo com essas águas? Quando estão baixando essas águas, a gente encontra, né? Uma série de resíduos. Então, assim, meu Deus, quando é o nós, realmente é um nós muito abrangente. Esses acordos, eles são dirigidos aos países, mas os países têm que dizer, não é só o Estado, não é só o poder público que vai se ocupar disso. Mas são as empresas, a população em geral. Então, todo mundo tem que se engajar nesse tema. E aí... às vezes o direito parece um pouco distante das pessoas, né? O que é mudança climática? O que é um evento climático? Então, assim, esses instrumentos jurídicos se ocupam também disso, Jennifer e Ronaldo. Eles esclarecem o que é uma mudança climática. Lembra que nós falávamos sobre mudança climática, a gente falava de aquecimento global. Agora não se fala mais de aquecimento global. Então, são conceitos jurídicos, muitas vezes, técnicos, mas que contribuem para a compreensão da população. Isso a gente vai encontrar em todos esses documentos. Então, eu já faço essa provocação. Já também não se fala mais temporal, fala ciclone, né? Isso, por quê? E porque as palavras têm uma função. Elas cumprem um papel também na nossa sociedade. No momento que se falava de aquecimento global e daqui a pouco o efeito climático extremo era uma nevasca excessiva, uma baixa temperatura, as pessoas diziam, mas não é, a Terra não está mais aquecendo e agora nós estamos aqui congelando. Sim. Então, esse termo não contribuía para uma adesão da sociedade a esses temas. Então, a gente mudou os conceitos e hoje se fala em mudança do clima. O clima, da forma posta, ele está sofrendo alterações pela intervenção humana. Pois é, isso eu acho importante, que a gente quando eu falo assim, perplexidade, porque parece que é algo que vem do céu, assim, do nada, né? E aí não vem do nada. Não vem do nada. Quem está apertando esse botão são nós, seres humanos, os homens, pois né? Mulheres, todos nós que estão estragando nosso planeta, nosso habitat. Pois é, e isso é uma questão interessante de se distinguir, né? O que é um desastre ambiental, o que é um desastre, um fenômeno natural e o que é o produto da interferência. O que é? São as cenas. Eu sou repórter de rua da RBS. Isso. Eu estou sempre na rua. Eu e meu colega, meu motorista, Vanilson Duarte. Nas cenas de rua dessa semana, por exemplo, semana passada, retrasada, me deparei com a Rua Voluntários da Pátria, a Rua do Parque, cheia d'água, carros boiando, lixeiras sendo arrastadas e tal. E me deparei com um carro. Nós ia passar naquela via, tinha um carro boiando e girando, tipo um liquidificador, assim. E nós nos aproximamos, vamos socorrer. Parecia uma senhora com um bebê, porque enxergou, tinha uma cadeirinha rosa no banco de trás, e aquele carro girando, aí eles disseram, vamos socorrer e tal. E eu fazendo as imagens, e foi tratar de socorrer. Daqui a pouco sai um homem pelo teto solar, apavorado, sem saber o que fazer. E meu motorista, o Vanilson, auxiliou ele, né? Imagina. Uma outra cena que me chamou muito a atenção, e que chamou a atenção do público em geral, que com a força das águas, com a força desse ciclone, uma búfala, que ela percorreu via náutica 140 quilômetros nadando de Venâncio Aires à Ilha da Pintada. Chegou a nado ali, já exausta, e foi socorrida por pescadores solidários que guarneceram e cuidaram dela, né?
Uma outra cena também que nessa semana me chamou muita atenção, estava indo da Pintada, eu chegando lá para fazer reportagem, me deparei com, posso dizer, Marília e Jennifer, que uma cena de guerra, as pessoas saindo de suas casas com que pudessem levar roupas, eletrodomésticos, documentos, alguma coisa de alimentação. Eram barcos passando por mim, carregados de pessoas, os solidários, homens solidários, puxando esses barcos, né, tracionados por força humana. E uma cena que mexeu muito comigo foi um homem que perdeu tudo de sua casa e ele estava salvando a vida dos seus pets, dos seus filhos pets. Vários cães foram resgatados. E eu perguntei para ele, vem cá, e as tuas coisas? Ele disse, não me importa, eu já perdi tudo, mas eu não vou deixar meus filhos pets aqui na enchente dos meus amigos, sabe? E aí, quando me perguntam como é que tu aguenta... Eu sou um ser humano. Meus irmãos dizem que eu sou um cara forte, porrada e tal, mas a gente chora por trás da câmera a ver esses lamentos, esses apelos, essa solidariedade humana de um ajudar os outros. É uma que coisa que... a gente tem isso dentro de nós e tu consegue registrar na tua reportagem. E aí a gente fica pensando... Por que a gente não consegue se organizar, então, enquanto sociedade, poder público, o direito, todas as estruturas, para prevenir? E aí, Marília, como é que está essa questão da prevenção? Os sistemas de alerta, como é que isso está regulado? Funciona, não funciona? Para que a gente não tenha que chegar nessas cenas, né, mais dramáticas que o Ronaldo está trazendo. O Ronaldo traz um elemento essencial do nosso debate, que é o fator humano. Uma chuva extrema que ocorra no meio do oceano, ela é uma chuva extrema que ocorre lá no meio do oceano. É um evento climático, talvez às vezes um grande evento, um evento extremo. E aí ele vai encontrar no meio desse evento também um outro elemento que é o agravante, que são as mudanças climáticas. Então, o que está acontecendo? Eventos climáticos extremos sempre aconteceram. A gente já pegou tempestade, a gente já pegou vendaval. Tudo isso nós já vimos enquanto humanidade. Com as mudanças climáticas, esses eventos extremos eles estão ocorrendo com mais intensidade num curto espaço de tempo. Por que nós tivemos ciclone extratropical 3 nesse mês, 2 no mês passado? Como assim isso não acontecia? Então, a gente está vendo esses eventos ocorrendo numa intensidade maior e num curto espaço de tempo. Mas aí ele encontra o fator humano. E quando ele encontra o fator humano, ele vira desastre. Porque esses eventos... por intervenções humanas, seja por construções em locais baixos, por construções em encosta de morro, coloca o ser humano no meio destes eventos. E aí é que ocorrem os desastres. E por isso que a gente tem que ter cuidado com o termo natural, porque não é natural que as pessoas venham a morrer, não é natural que as pessoas sejam colocadas nessa situação. Isso não é a natureza que está programando, é o fator humano que interviu, que se colocou no meio dessa situação e causa, então, a tragédia ou o desastre. Do lixo também, né? Que ele traz. Desta vez, Marília e Jennifer, né? Ao contrário de muitas outras vezes, não pegou só a população ribeirinha, né? Destruiu por inteiro Mussum, Roca Salles, Encantado, né? Cidades. Foram atingidas. As imagens são avassaladoras, né? São muito tristes. As pessoas perderam tudo. E dentro desse pacote, desse combo de pessoas chorando que perderam tudo, essas conquistas ao longo de anos, pessoas que perderam parentes, amigos. Encontrei no meio dessas reportagens um homem que disse, eu perdi tudo, menos a minha vida. E vou construir tudo de novo. E eu vi relato de um homem encantado, que a casa dele foi tomada de surpresa pela água. Era noite. A única coisa que ele conseguiu para segurar a família dele, ele arrancou uma porta. Era ele, a mulher e 2 filhos, arrastado pela correnteza. E essa porta foi feita de uma barcaça. Foi um momento que um container acabou atingindo essa porta. A mulher dele acabou se desprendendo. Ele viu a mulher embora na correnteza.
Ele se abraçou nessa porta, ficou com os 2 bebês, veio um tronco, bateu, levou um outro bebê, tomou um outro choque, só ficou ele, só restou ele. Puxa vida. Sobrevivente só ele. Quer dizer, muito dramático. É horrível, dramático ouvir isso, né? Mas é algo que tem ocorrido, essa é a realidade que de a gente nós, tem ser humanos. enfrentado. E eu fico pensando, a gente escuta, e os sistemas de alerta, eles funcionam nessas comunidades? O que está previsto? Alguma coisa? Bom, então primeiro ponto, a gente já percebeu que sim, há toda uma interferência dos nossos hábitos, mau hábitos, falta de consciência que interfere. Mas na hora que isso existe, até que ponto alguma coisa, né, é possível ou não prever? Tem algum sistema, Marília? A prevenção, ela tem essa prevenção quase que imediata, ou assim, o alerta, ele é uma prevenção, mas o evento já está vindo, né? Sim. Então, assim, aquela prevenção no momento, atrelada àqueles fenômenos que estão se aproximando. Então, está se aproximando um ciclone extratropical. Hoje a gente tem ferramentas da Defesa Civil. dos alertas da Defesa Civil, que estão correlacionados com os de meteorologia, institutos de meteorologia, que anunciam e eles fazem o alerta. Só que essa prevenção, ela não é suficiente para esse caso que o Ronaldo está nos tratando. Sim, porque aquelas pessoas não dá tempo. Tinham aquelas casas ali, não dava tempo. E tiveram uma soma de fatores que precisam ser previstos com muita antecedência, que é aquela baixada, aquela área de inundação, somada a ventos que estavam soprando naquele dia, somados a um possível rompimento de alguma barragem que continha, então, um volume excessivo de água. Tudo isso são fatores que precisam ser calculados com prevenção, com planos de contingência, mas mais do que isso, a prevenção, então, nós temos sistemas de alerta, sim. A gente tem uma lei de 2012, que é a Lei da Defesa Civil, que prevê, então, como é que devem ser feitos os alertas, de que forma a gente pode reduzir os riscos. Mas esse caso de Mussum, ou tantos outros que nós estamos vendo, eles passam pela construção das próprias cidades. Então, a gente tem que ter os planos de ocupação de solo, isso já tem que ter previsto. Essas comunidades, elas foram devastadas e essa marca não vai se apagar porque aquela comunidade não pode mais se restabelecer naquele local. O risco já não é mais risco, já aconteceu essa tragédia. Então, a gente já tem certeza. O risco, às vezes, é em potencial, né? Existe um possível risco daquilo ser atingido. Então, infelizmente, nós já temos, sim, o sistema de alerta, mas também nós não temos uma cultura de prevenção. Então, às vezes, os próprios alertas não são ouvidos também pela população, ou não é feito também um trabalho efetivo do Estado de conscientização e de dizer... Está vindo e nós temos residências temporárias nesse ponto, nós temos... Ele é falho. Ainda muito falho. Ainda tem omissões. Então, quando a gente fala de tragédia, eu falei do fator humano, mas nós estamos falando de vulnerabilidade, sim, porque, querendo ou não, as populações mais vulneráveis, aquelas em zonas baixas, né, em zonas de mais risco, são, sim, as mais atingidas, mas nós temos um outro fator, que são as omissões. Isso tudo faz parte de uma grande omissão de não se fazer o planejamento adequado, dos alertas não serem levados de forma séria e com ações. Não adianta alertar. Tem que fazer alguma coisa, tem que retirar, bater de porta em porta, remoções, tirar. Tem que ter toda uma estrutura já e permanente, né? Que isso aí é uma coisa que deveria se construir, também, né? Que isso aconteça. Por exemplo, nos morros, em alguns morros aqui em Porto Alegre, no Morro da Embratel, e se puxar o Google há um tempo atrás e ver as imagens do que eram os morros de Porto Alegre, o que é hoje, as pessoas têm necessidade de morar... suas habitações e estão tomando conta dos morros. Sim. E abrindo ruas, estradas clandestinas. O que estão fazendo com o morro? Estão deixando ele careca. O que vai acontecer com ele? Sim. É a omissão. Para mim, a omissão continua sendo a omissão do Estado de permitir que aquelas casas continuem sendo instaladas lá. Essa parte da habitação é todo um outro capítulo, vamos dizer assim, que teria que ser repensado e revisto para que se tivesse acesso a essas moradias num lugar seguro. Então, na verdade, quando a gente fala em meio ambiente, tudo isso... aliás, o programa, quando a gente traz um recorte, é sempre um recorte. Porque os assuntos, eles se desdobram, né? E a gente pode pegar um viés diferente ainda. Tá vendo? Daria um episódio inteiro só essas questões aí das construções e de regularização das áreas e crescimentos desordenados das cidades. Seria mas volto a dizer, é incrível, né? O maior culpado disso somos nós. E sempre a gente está ali fazendo escolhas, de Cará, quando a gente chega em Cará, parecia que a cidade foi bombardeada.
Cenário de guerra, como tu disseste, bombardeada. Né? Tinha uma cena que eu fotografei que um carro foi arrastado para cima de túmulos, que ficou curvado. Outros carros ficaram capotados sobre túmulos, prédios, casas destruídas. Uma armação de um telhado sendo arrastado pelo rio. Um troço horrível. E quando a gente vê toda essa problemática e toda essa dificuldade, né, de resolver, o que a gente tem agora, então, falando dos sistemas de resposta, né? O que está previsto? Porque a gente vê toda a comunidade se mobiliza, a gente faz arrecadações, o pessoal vai lá, ajuda, auxilia. Mas o que o pessoal, por exemplo, perdeu sua moradia, o que está regulado hoje em dia no direito, assim, que a pessoa possa ir buscar, tem previsão disso, poder público municipal, estadual, federal? Como que funciona isso? Tem isso regulamentado? Sim, juridicamente, como sistema, isso já é bem organizado, né? Então, assim, a gente já superou a prevenção. Não tivemos prevenção, os desastres aconteceram, agora a gente precisa dar uma resposta a eles. Então, essa mesma regra, então, esse plano da Defesa Civil, ele prevê, então, ações de resposta. Elas, via de regra, têm que ser antecedida dos decretos de calamidade pública, situações de emergência. Então, a gente vê rapidamente, isso são notícias, né? Que a gente começa a ouvir, já foi decretada a calamidade pública, estado de emergência nos municípios. Isso vai para o estado, é validado pela Defesa Civil e ontem ou antes de ontem, o estado do Rio Grande do Sul, que havia decretado estado de calamidade pública, teve esse decreto validado pelo Congresso Nacional e nós estamos em estado de calamidade pública até o final de 2024. Essa é a decretação do estado do Rio Grande do Sul, porque nós só vamos ter... Nós precisamos nos reconstruir, nós não vamos nos reconstruir em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, a gente vai precisar de todo esse tempo. Então, esses instrumentos de decretação são instrumentos que garantem que depois a gente obtenha recursos. Recursos para quê? Para socorrer essas populações, recursos para dar assistência a essas populações e recursos para recuperar essas áreas. Então, a gente só acessa, como Estado, como município, esses recursos a partir de seguir estas regras. Além disso, a gente tem também assistências humanitárias, aí essas independem de decreto, que o Ronaldo talvez deve ter visto, né? Em alguns municípios eles construíram moradias temporárias, né? Obter acesso a recursos para essa assistência mesmo, em complemento a muito voluntariado, que daí isso tu deve ter visto também, né? Muita mobilização da sociedade civil. Ontem, por exemplo, eu estava na Ilha das Flores, onde as pessoas tiveram que sair das suas residências, porque a água tomou suas residências, e as pessoas estavam acampadas às margens da BR-290. E a cena com que eu me deparei ontem era um barracão gigante, onde tinha 3, 4 famílias ali, e as pessoas clamavam, as mulheres principalmente, as meninas clamavam para que tivesse um banheiro químico e um chuveiro para elas tomar banho. Daí elas estavam tomando banho num caminhão-pipa. Eu perguntei para aquela senhora que estava naquele caminhão-pipa tomando banho de mangueira ali. E eu digo, quanto tempo tu não toma um banho bom assim? Ela disse, faz mais de 3 dias que eu não tomo um banho bom assim. Tu não tem noção. Eu tinha tudo, eu perdi tudo, mas ela tomando aquele banho assim, uma felicidade naquela mangueira do caminhão-pipa, dizendo, mas eu estou viva. Então, as pessoas perderam tudo. Eu ainda estou viva aqui. Pode acreditar que eu estou viva aqui. Estou em meus familiares aqui. Estou à margem da BR-290 aqui. Mas a gente quer um banheiro químico. A gente precisa deixar um chuveiro aqui. Sim. Mas eu estou viva. Eu vou lutar e vou buscar tudo isso de novo. É incrível, né? A força que as pessoas têm que ter, né? E até que chegue o recurso e acreditar no refazimento disso tudo, né? E nada é rápido, né? Assim, nada se constrói com facilidade. A gente viu, por exemplo, aí não tem a ver com desastre, assim, como esses, mas, por exemplo, aqui em Porto Alegre, quando pegou fogo no mercado público. Então, nós vimos o fim da obra agora, em 2023, 10, 15, 20 anos, não me lembro mais quanto tempo. Então, a gente sabe que isso leva anos. Mas as pessoas precisam saber que elas têm uma série de direitos garantidos. Todo mundo tem direito à moradia. Então, eu trouxe o exemplo de lá de Roca Salles. Aquelas moradias, elas não podem mais se instalar naquele local. Porque os eventos climáticos extremos, eles vão acontecer com muita frequência. E tem um alerta, a Jennifer me puxou um ponto que eu esqueci aqui, mas assim,
Nada disso a gente tira à toa, né? A gente tem a prova, o olhar, que a gente vê as pessoas botando lixo, a gente vê as coisas acontecendo, mas isso tudo tem muito estudo. E a gente tem um painel intergovernamental que estuda as mudanças climáticas no mundo. E já foi dito que no Rio Grande do Sul, o que nós teremos? Excesso desses eventos de chuvas. Então, de 5% a 10% vão ampliar essas chuvas extremas. Depois a gente vai ter secas, tá? Mas nesses períodos de chuva nós vamos ter este aumento. Isso está demonstrado. Mas mais grave ainda é que isso está acontecendo antes do tempo que os cientistas estavam prevendo que isso aconteceria. Então, isso vai acontecer. Não tem dúvida. E depois, eu me lembrando, repassando esses dados, a gente tinha no verão, por exemplo, as chuvas de final de dia. Isso não existe mais. Né? Então, o que nós temos no verão? Seca extrema. E nos períodos úmidos, nos períodos de chuva, nós teremos novamente essas grandes chuvas. O que vai acontecer? Essas pessoas não podem mais se instalar naqueles locais. E a dificuldade também de convencer essas pessoas, né? Porque ali não é porque eu acredito que o Ronaldo tem essa percepção lá, conversando com eles, eu fico pensando assim, aquilo não é a casa da pessoa, aquilo aí é a história da pessoa. Sim, a vida deles. É a vida dela, né? Que tá ali naquela moradia. Não é simplesmente um bem material, né? É a memória, a recordação, é tudo, né? Eu estava em Eldorado, daí tinha duas famílias. A mãe e um filho voltando para casa para ver o que sobrou da casa. Como é que tá a casa. E um casal que já tinha tomado uma paulada da natureza em 2015, hoje retomando para sua casa de barco. O que estava acostumado a sair de carro e estava entrando com um barco na garagem da sua casa para ver o que sobrou. A casa tomada de água. Tomada de água. Ele disse, eu não sei o que fazer mais. Perdi tudo em 2015, não terminei de pagar as contas de 2015 e vem de 2023 com esse ciclone aqui. Eu não sei o que fazer mais. E provavelmente virá outro, então, por causa da situação da zona que ele está ali. É isso. Teoricamente, essa pessoa teria que ser dado essa pessoa, alcançado uma alternativa para que ela pudesse se recolocar num outro lugar. Olha só que a pessoa me relatou lá na entrevista. Que também a mão humana, né? Estão construindo condomínios, mexeram em terras, mexeram em cursos de rios. E aí o curso da água mudou. O que fez? Encheu ali. Porque ele também conseguiu constatar que houve uma alteração nesse meio tempo que ainda prejudicou mais. E alertaram as autoridades e deixaram as coisas acontecer. Infelizmente foi aprovado nesses termos, né? A gente fica... É como eu digo, a sensação de perplexidade, mas com tanta informação, não quero usar esse termo, mas enfim, só metaforicamente, é como uma morte anunciada, né? Que não haja morte, mas enfim, são desastres anunciados nesse aspecto. Já tem muita coisa documentada, já tem muita coisa estudada, a gente parece que ainda está no mesmo caminho, né? Então, como é que a gente começa a pensar numa educação ambiental, ou seria esse o termo, em conscientização? O que a gente pode fazer? Eu penso assim, né? Ali a fotografia, ela traz tudo isso, é tão impactante, né? Como que tu acha assim que o teu trabalho contribui, né, Ronaldo, para essa... Ele dá um start, aperta cada vez mais o botão para que as pessoas, os seres humanos, pensem, né? No que estão fazendo. Porque a imagem que eu capto diariamente é uma forma de eu transportar os ouvintes, leitores, para aquele local de onde estou, que está acontecendo. Parece tão longe que não tem nada a ver comigo, mas na verdade... Mas está bem próximo. Envolve a todos nós, ali, né? Todos nós. E às vezes me paro a pensar, às vezes quando estou numa folga à tarde, tomando um chimarrão e olhando para esse dia lindo, azul, daqui a pouco vira aquela coisa, né? Aquele ciclone. Eu fico pensando assim, Marília, Jennifer, olha o meu pensamento. Lançando foguete, Marte, Lua e tal. Pô, eu fico pensando, não basta ter estragado o planeta Terra, quer estragar lá em cima também? Vamos achar um outro para dar um... Pois então, sabe? Eu fico que abandonar pensando o nosso, assim, né? sabe? Incrível, né? Vou estragar lá em cima também, não tenho dúvida disso que vai acontecer lá. É incrível que a gente pensando... Quer dizer, quando a situação ocorre, esses desastres todos que a gente tem assistido, que tem documentado, a gente consegue mobilizar, a gente vê a solidariedade, a gente vê toda a ação da comunidade que se envolve e tenta reparar, a força das pessoas, né? A humanidade que tem dentro ali para vencer.
Por que a gente não consegue transformar isso em consciência para prevenir e cuidar do planeta? Porque as pessoas não têm essa consciência. Porque talvez a gente não consegue entender que aquilo faz parte de... Porque eu quis dizer o seguinte, quando a gente vai ajudar o outro, a gente entende que aquilo... A gente faz parte daquela engrenagem e eu posso ajudar. Mas quando a gente precisa ter atitudes mais conscientes, parece que isso não nos diz respeito. Não sei se as pessoas se dão conta que faz parte. Eu acho que tu trouxeste esse aspecto. Uma coisa é ajudar um ser humano necessitado e tu tens condições de alguma forma, aportar. Parece que aquilo se encerra naquele ato. A gente não pode entender que o tema das mudanças climáticas, que o cuidado com o meio ambiente, ele é algo que se encerra num ato. Não, ele é um ato de transformação absoluta dos nossos hábitos, dos nossos meios de produção, dos nossos meios de transporte. A gente precisa mudar na essência a nossa vida. Hoje, a gente precisa mudar a forma como a gente produz, a forma como a gente consome, a forma como a gente se desloca. Então, assim, eu não sei se a gente chegou num ponto realmente de compreensão. Eu concordo com o Ronaldo, acho que as pessoas não estão conscientizadas. Nós tivemos agora, nesse mês de setembro, um evento que se chamava Climate Week em Nova York. E a pergunta central do evento é: por que até agora a gente não conseguiu mudar esse cenário? Por que até agora a gente tem as informações, mas a gente não... A gente só está avançando cada vez mais rápido, porque no mesmo mês de setembro foi declarado pelos cientistas que nós ultrapassamos 6 dos 9 limites globais. Quer dizer, a Terra está dizendo chega, ela não suporta mais. Mas eu, assim, acho sinceramente, assim, que trabalhos como esse e muitos outros, mas trabalhos como esse do Ronaldo, eles são essenciais para registrar fenômenos como fenômenos históricos, para trazer essa informação para a sociedade absorver essa informação e dizer: eu não quero mais que isso se repita, assim como nós vimos com guerras. Então, assim, esse trabalho é essencial. Tem muitos outros elementos, mas parabéns, Ronaldo, porque as pessoas isso dizem, é importantíssimo. Isso não é comigo, isso não vai me atingir. Marília e Jennifer, o que se diz, vem de casa. Na minha casa eu tenho um lixo seletivo. Tem pessoas que botam tudo num pacote só e entregam a natureza, né? Acontece Lembro isso. 2023. Sim, porque na verdade são talvez pequenas ações, eu não sei se são pequenas ou se são grandes, mas assim, são ações que estariam ao nosso alcance, né? Como separar o lixo e a gente não assume, talvez. Não. Né? Esse problema não é meu, tipo assim, sabe? Ele passa a ser quando acontece essas coisas. Pois a gente não assume como indivíduo. Paradoxal, né? Mas não vai mais ser suficiente pequenas ações. Essa que é a verdade. Hoje a gente precisa de grandes ações para uma transformação. Então, assim, não dá mais para as empresas dizerem que cuidam do meio ambiente, fazerem uma coisa que a gente chama de greenwashing, dizerem que estão preocupados com o meio ambiente, ou climate washing, que então algumas empresas aéreas, por exemplo, dizem: mas aqui depois eu compenso, planto árvores. Isso não é mais suficiente. Nós estamos chegando num ponto, ainda não é o ponto de não retorno, mas a gente já está aumentando de uma forma a temperatura na Terra, através das nossas emissões de carbono, que não mais vai ser possível recuperar alguns ambientes que já estão sendo degradados pelo degelo, pela perda da biodiversidade. Então, assim, as ações individuais são essenciais, porque mostram um cidadão consciente que vai poder cobrar do governo, mas a gente precisa de ações bem mais concretas. Volto a falar e acusar nós, seres humanos. Nós estamos destruindo nosso habitat, porque um tempo atrás foi resgatada uma tartaruga gigante na beira da praia, e ela foi levada para estudos, e quando abriram essa tartaruga, canudos, tampas, tudo no estômago desse animal. Isso é uma questão para a gente falar só sobre o lixo também. Eu estava vendo, eu olho muito documentário na National Geographic, acompanho isso, eu gosto de ver muito esses documentários. E tinha uma ilha onde era habitada por pelicanos, e os pelicanos tinham seus bebês, e os pelicanos iam mar adentro para buscar o alimento, que é o peixe, crustáceo e tal, para trazer para os seus filhotes. Eles voltavam,
regurgitavam, no momento que eles estão regurgitando, regurgitavam tampinhas de garrafa, canudinhos e tal. E os bebês acabavam morrendo na ilha, porque não é o alimento para eles, o alimento é para ele o peixe, né? Toda Então, a questão da poluição quem dos é que mares, botou essa das coisa no mar? águas. Sim. Até Né? nesse aspecto tem um tema, esse ano, o tema central das questões ambientais na ONU é o microplástico. Então, isso a gente enxerga. Esse é o plástico que a gente enxerga. Hoje, a gente consome 50 mil partículas de microplástico anualmente, cada ser humano. Então, quer dizer que a gente ainda tem uma poluição e danos que a gente sequer está vendo. Sim. Bom, então a gente vai ter que continuar trazendo esse assunto a debate mais e mais vezes. Trabalhar com essas reportagens impactantes também. Me soma, Marília, parabenizando aqui. E até pergunto, né? Como é que tu lida com essa... Justamente, né? Já vi que tu se emociona, né? Com essa dor, né? Mas assim, eu preciso mostrar. Qual é o limite disso? Tu vai até onde é necessário para... Como é que tu trabalha com essa dor daquele ser humano que está ali e a necessidade de mostrar, né? Eu ouço as pessoas... e através das imagens das minhas entrevistas, minhas conversas com ela, eu tento ser a voz delas e tento passar o sofrimento delas para a sociedade, para que alguém ouça as necessidades do que estão precisando de um alimento para si, para os seus animais, roupa. Essa é a minha forma de ajudar eles lá, né? E ontem na ilha... essa mulher assim, eu tô de banho tomado. Isso aqui eu quero. Eu posso te dar um abraço? Tu fala assim de uma forma que vai nos ajudar. Eu posso te dar um abraço? Ela pediu um abraço, eu dei um abraço. Não te importa, eu posso dar um abraço? Ela queria ter um abraço, ela queria ter um calor, um afeto de alguém que parece que com um abraço ia dar aquele socorro que ela estava precisando naquele momento. Eu abracei ela, assim, e depois fui para casa, no meu conforto da minha casa, fiquei pensando, aquelas pessoas estão lá, né? E será que, de fato, eu consegui ajudar essas pessoas, né? Através do meu trabalho, sabe? Então, eu faço esse pensamento também. A gente aqui observando, né? E vendo os teus relatos, e eu acredito que é muito importante, porque se a gente não visse essas imagens, né? Nem sequer nós estaríamos nos aproximando, como a gente disse, como não me atingiu diretamente. Sim. Então, aquilo ali parece tão grave, não parece tão distante. Não então, eu acho fundamental. O teu trabalho é trazer e mostrar, né? Porque não é qualquer um que consegue chegar lá naquele ambiente de dor, de destruição, de guerra, entrar e sair e trazer aquilo, né? É muito punk. De uma forma tão bonita, né? O psicológico da gente... Como de todos nós, ele acaba dando, sim, a gente acaba um choque. Tem que ter essa construção interior para se fortalecer. Mas eu acho que essa questão, assim, a gente aqui, né, como espectadores, né, Marília, do seu trabalho, então que a gente agradece nesse aspecto, né, que é um serviço que eu acho imensurável, porque é muito relevante para deixar o registro e para fazer com que tenham mudanças daqui para frente, realmente chocar, trazer a realidade. Para que essa história não se repita e a gente possa mudar. Então, eu vou encaminhando aqui pelo nosso tempo. Que esse choque mude o pensamento dos seres humanos, né? Exatamente. Para que isso... A gente já sabe que isso vai acontecer seguidamente, muito mais vezes, né? Mas que, quem sabe, nos próximos passa a diminuir, né? Com a consciência das pessoas. Em tudo. Quem sabe que a gente consiga transformar essa vontade de ajuda, né, de auxílio no momento da resposta, essa humanidade que a gente enxerga em todos, que a gente consiga transformar isso em conscientização, né? Que a gente consiga antecipar isso, a nossa mudança climática deixa todo mundo louco. Os pássaros, para tu ver, dias atrás, um calor extremado, né? Muitos nas praças aí já chocaram, desovaram, então, os seus filhotinhos por aí. E essa loucura, temperaturas altas, chuvaradas, ciclone. O homem enlouqueceu a natureza. Então, vamos ter que dar um jeito de, a partir desses impactos todos, né? De todos esses avisos, anúncios que nós já temos. Quem sabe a gente faz um novo episódio para a gente ver, então, caminhos, assim, que a gente possa trabalhar e pensar sobre a conscientização, né? Quais seriam, né? Para a gente
ter alguma esperança no fim disso tudo, né? Trabalhar com esse impacto e vamos desdobrar, quem sabe, em ações mais... Exatamente. Mas é importantíssimo trazer e lidar com a realidade, né? Acho que se a gente fantasia ou deixa ela mascarada, faz de conta que não existe, aí mesmo que a gente não acha a solução pro problema, né? É verdade. Então, adorei o programa, achei muito, muito emocionante aqui os relatos, né, Marília? A Marília nos traz todo um arcabouço, assim, pra gente nos situar também, porque parece, às vezes, justamente, tanta coisa acontecendo, mas o que tem já feito? Tem muita coisa feita. Agora, a questão é tornar mais efetivo, talvez. Pôr em prática. Pôr em prática. Muitas coisas para pôr em prática. Alguma consideração final que queiram deixar? Eu agradeço o convite de estar aqui, espero ter contribuído aí ao teu programa e à sociedade, né? Repense aí nos seus próximos passos aí. Isso aí. Eu também, eu agradeço e destaco de novo a oportunidade de poder trazer informações relevantes. A educação ambiental, ela se dá em diversos meios, os meios de comunicação também são responsáveis por isso, e eu acho que tu está fazendo um papel extremamente relevante de comunicar e educar também. Parabéns. Muito obrigada, agradeço muito a presença de vocês. Eu agradeço. Então, este foi o episódio de hoje sobre as mudanças climáticas, os desastres, os riscos e as soluções. Fique conosco no próximo episódio de Notas sobre Nós.